Fala aí, turma, beleza com vocês? Então, a gente vai trabalhar a segunda semana do PET 1, tá? Com o tema de separação de misturas. Na aula anterior, a gente viu o que é uma mistura heterogênea e o que é uma mistura homogênea, né? Então, é só dando uma recapitulada. A mistura heterogênea, eu tenho mais de uma fase, tá? Mas eu posso ter apenas uma substância, como no exemplo da água sólida e a água líquida, tá? Eu tenho um componente, né? Mas eu tenho duas fases diferentes, que é a sólida e a líquida. E na mistura homogênea, eu tenho apenas uma fase, mas eu tenho que ter mais de dois componentes, tá? No caso, mais de um componente, né? Água e sal. Então eu tenho dois componentes, e isso a gente pode chamar também de solução, tá? Porque água e sal formam uma mistura homogênea. E a mistura homogênea também pode ser chamada de solução, ok? Então, é, aqui eu tenho um exemplo de uma mistura heterogênea, tá? E aí eu tenho um exemplo de separação dessas misturas. Vocês estão vendo aqui na imagem aí do Becker, né, que é essa vidraria de laboratório aí, eu tenho água no meio, óleo em cima e areia embaixo, tá? Aí eu tenho um processo que é chamado de processo de decantação, tá? Por decantação, a água separa do óleo, né? E a água separa da areia. Então, essa é uma mistura heterogênea, tá? Que eu tenho três fases e três componentes: água, areia e óleo, tá? Na outra imagem, eu tenho um tubo de ensaio e esse tubo de ensaio tem sangue dentro, né? Uma amostra de sangue. A olho nu, né, olhando assim, a gente acha que o sangue é uma mistura homogênea, mas na verdade ele é uma mistura heterogênea. Por quê? Quando a gente faz a centrifugação, que também é um tipo de separação de misturas heterogêneas, a gente consegue identificar a parte sólida do sangue, que a gente chama de elementos figurados, e a parte líquida, que é o plasma, né? Lá na parte sólida a gente tem os glóbulos brancos, os glóbulos vermelhos e as plaquetas, tá? E na parte líquida a gente tem um plasma. Então aí são dois exemplos de misturas que a gente chama de mistura heterogênea, tá? Então aí no caso o sangue a gente, né, só vai encontrar no laboratório, né, esse tipo de separação aí é justamente para fazer exame de sangue, né? E a outra separação da água, areia e o óleo a gente pode fazer em casa, tá? Isso aí é bem tranquilo de se reproduzir esse experimento em casa, tá? Um outro tipo de separação de misturas heterogêneas é a catação, tá? Aí a gente faz isso dentro de casa, né? A ideia de mostrar exemplos que a gente faz em laboratório e a gente faz em casa, que as misturas heterogêneas elas podem ser feitas tanto dentro do laboratório quanto dentro da nossa própria casa, no nosso dia a dia, tá? Então aí eu tenho uma usina de reciclagem. Aí tenho funcionários dessa usina separando o lixo, né? Separando os rejeitos, né? A palavra lixo, na verdade, aí na usina de reciclagem ela não existe, né? Existe rejeito. Então eu tenho aí os rejeitos sólidos e aí eu estou separando os rejeitos que têm reaproveitamento, tá? E em cima aí eu tenho uma imagem, né, de uma mulher separando aí o feijão, né? Catando o feijão que a gente fala, né? Que a gente vê isso em casa aí hoje quase nem se faz mais, né? Porque a tecnologia de separação lá na indústria já está bem mais avançada, né? Então quase que não precisa mais catar feijão em casa, tá? Separar o feijão ruim do feijão bom ou pedra do feijão bom, ok? Então são exemplos de separação de misturas heterogêneas. Agora, as misturas homogêneas é mais difícil de se fazer em casa, tá? Então, é mais comum a gente fazer esse tipo de separação dentro do laboratório. Aí eu tenho um exemplo, que essa vidraria aí está mostrando uma separação que a gente chama de separação por destilação simples, tá? A destilação simples dá para fazer em casa, né? Se você colocar lá, misturar sal na água, né? Misturar uma quantidade boa de sal na água, colocar a panela no fogão para ferver lá a água,
a água vai começar a evaporar e no fundo da panela só vai sobrar sal. Tá? Então essa é uma separação de mistura que dá para reproduzir em casa. Tá? Ela é chamada de destilação simples. Agora, eu tenho um outro exemplo aqui, essa de baixo, eu tenho uma destilação fracionada, tá? Tanto a de baixo quanto a de cima são destilações fracionadas. A de baixo, eu estou separando aí água e álcool, né? Então, essa é um experimento que não dá para reproduzir em casa, porque eu dependo de vidrarias, né? E eu dependo de termômetro para poder controlar a temperatura, então isso é um experimento mais complicado de se tentar reproduzir em casa. E eu tenho lá a destilação do petróleo, né? A gente pega lá, né, o que chama jazida de petróleo e a partir do petróleo a gente extrai os derivados, né? Que é a gasolina, a querosene, o que a gente chama de QAV, né? Que é o combustível de avião, a nafta, parafina, o asfalto, né, são derivados do petróleo. Então essas duas imagens estão representando o que a gente chama de separação por destilação fracionada, tá? E aí a gente deu exemplos de separação de misturas e até a próxima aula. Abraço, valeu!